Vamos lá, então. Boa noite novamente aí para todas e para todos. A gente está começando hoje aí o estágio. O horário disponível será às sextas-feiras. E aí, como semana passada foi feriado, a gente acabou perdendo um dia aí, né? Depois a gente pensa uma forma aí de recompor esse tempo perdido, até porque a gente vai ter poucos encontros, em função da gente estar começando só agora o nosso estágio, né? Bom, eu vou abrir aqui o PowerPoint, porque hoje nosso encontro é mais para passar algumas orientações iniciais e gerais do estágio e apontar para o que a gente vai ter a partir já da próxima semana, tá bom? E deixar aberto aí para possíveis dúvidas de vocês. Bom, primeiramente eu queria só... Vou passar aqui a lista de quem vai estar conosco esse semestre. Caso alguém aqui esteja ou não esteja na lista, depois me dê um toque, tá? Para poder dar uma atualizada. E eu vou pedir também a ajuda de vocês para localizar alguns colegas que até agora não consegui fazer o contato. Bom, Alessandro e Ellen, do estágio básico 1, ok? Estágio básico 2 e 3, nós temos essa relação: Amanda, Keisely, Kissela, Virgínia, Maria Júlia, Mariana Silvestre, Renato, Simone, o Franklin, a Liliane e a Lília. Professor, Oi. meu nome está errado. É Sobrenome? Sardenberg com N de navio antes do B. Mas tá errado de acordo com a norma portuguesa. Ué, mas o nome próprio você pode escrever do jeito que for, né? Mas é porque o meu nome ele não é nacional, não. Ele é estrangeiro. Tá bom, deixa eu corrigir aqui. Oi, Show quem é de a bola. pergunta? Corrige o meu também que tá errado, Marcos. Agora, quem é que fala? Maria Júlia. Meu Maria é com Y. Pô, chique, hein? Esse povo com nome importado, né? Mais algum, gente? Já que eu tô com a mão na massa aqui. Vamos lá. Eu tô com dificuldade, pessoal, para fazer. Eu acho que não está no grupo, se eu não me falha a memória, Amanda e Keisely. Então, se vocês tiverem contato, avisa aí para mim, para saber se de fato vai estar, porque essa relação eu recebi da coordenação do curso, e às vezes há trocas, né? As pessoas escrevem e depois repensam por uma série de razões, então pode ser que haja troca ou não. E peço também, gente, que caso venha acontecer de alguém fizer alguma troca, no caso de sair aqui da orientação, faz um comunicado para a gente ter noção de que não está mais, porque a gente fica aqui e não sabe que a pessoa saiu, mudou. Então, peço aí esse favor, porque nos ajuda e ajuda também a acertar aí com os colegas orientadores. Tá? O ano passado aconteceu isso, né? A pessoa saiu, foi para o outro orientador, aí não houve comunicação, eu estava avaliando aqui, o colega estava avaliando lá. Então, isso ajuda para a gente aqui do lado de cá, tá bom? E aí eu peço, então, para quem tiver contato com a Amanda e com a Keisely, para pedir para fazer um contato e regularizar a situação, para dizer, ó, tô aí, eu não tô, já mudei, já está no outro, tá bom? Peço aí a ajuda de vocês, tá bom? Estágio 4, Francis, Camila, Cássia, Danúbio, Jeron, Danila, acho alguém que está querendo entrar aqui. Danila, Pamela, Kathleen, que entrou aí agora. Kathleen, se você quiser falar alguma coisa, eu vi que você mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, mas eu não consegui ler, tá? Eu acho que não vou conseguir até o final do encontro de hoje. Então, se for uma coisa por encontro aqui, se você quiser depois abrir aí o microfone e falar, se for, né, algo possível, né? Não, é porque tem uma aluna que pediu para entrar no grupo, Ah, tá. que você não colocou ela. É a Stephanie. Stephanie.
Andrade. Ok. Acho que eu tenho o contato dela. Ela depois compartilha com ela o link, caso ela tenha disponibilidade de estar participando aqui hoje. Mandei para ela. Né? Beleza. Dirley, Rayane Rodrigues, né? Rayane Kellen, Chaves, Jalile Gil e Natália. Então, são esses que, a princípio, vão estar aqui conosco no estágio. Bom, gente, primeiramente, né, dizer, acho que a gente, toda vez que eu começo uma orientação de estágio, eu gosto... Oi, Natália. De aproveitar que já parou mesmo, vou falar. Eu mandei mensagem para a Keisler, que eu tenho contato dela. Ela me respondeu aqui que já entrou em contato com você e que você até respondeu ela porque ela não vai estar com você mais. Ela falou que vai estar com o Dirley e uma tal de Samara lá, alguma coisa assim. Sara, sei lá. Sara é preceptora. Isso, aí ela falou que você até respondeu para ela. Nem começou o período, eu já estou assim, então tá difícil, hein? Mas beleza, eu vou anotar aqui para não esquecer de novo. Casey, né? Beleza. Espera aí, tá entrando. Deixa eu colocar algumas pessoas que estão entrando. Bom, então toda vez que eu começo, né, então assim, uma orientação inicial, é sempre destacar, né, alguma coisa que pode ser já de conhecimento de alguns, principalmente aqueles que estão nos estágios mais avançados, mas tem gente que está chegando agora no campo de estágio e a gente tem sempre que fazer essa demarcação. O estágio é o momento da formação, que é o momento da atividade prática, né, do exercício profissional. Acho tudo é importante, né, dentro de uma formação em psicologia, mas acho de uma importância fundamental, mais ainda, esses momentos do estágio, porque é o momento do exercício profissional. Então, tudo aquilo que a gente considera como importante enquanto profissional exercer, a gente tem que se colocar nesse lugar aqui enquanto momento de estágio, né? Então, tá sempre cuidado com as questões do sigilo profissional, a questão da conduta diante dos procedimentos de estágio. Acho que isso agora nem tão assim presente isso vai estar em função da pandemia, da gente estar fazendo alguma coisa que não é lá no campo de estágio, mas também a gente tem sempre que fazer essa ressalva aqui, tá? Então, eu cobro um pouco mais assim nesse momento do estágio, exatamente porque é o momento que a gente tem que se sentir enquanto psicólogo, exercendo a profissão, né? Desde esses momentos, da maioria aqui, momentos mais básicos, né, que é um estágio mais de aproximação, até os estágios mais à frente, que é o pessoal que está aí no estágio 4, que já está caminhando aí para o momento dos estágios específicos, tá bom? Vou só fazer essa ressalva. Só dizer também que é importante saber disso, tá, gente? Que a formação da psicologia, enquanto psicóloga e psicóloga, ela se dá em dois momentos dentro da formação geral. Nós temos o chamado núcleo básico, que vai ali até mais ou menos 4º, 5º período, de acordo com cada instituição, que o próprio nome já nos ajuda a poder pensar o que significa isso, que é dar uma formação base para o acadêmico, né? Por quê? Porque antes você tinha uma formação geral, né? Formação em qualquer lugar do país. Então, se chegou a uma conclusão a partir de 2004, que foi a última Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNs, que é o que regula a formação em psicologia, e que chegou à conclusão que era importante, então, que a gente tenha, todo o país tem uma formação básica, porque tem alguma coisa que é da psicologia brasileira, que, portanto, todos os cursos têm obrigatoriedade de passar, e esse núcleo básico ele é complementado pelos estágios básicos, porque até 2004, na verdade, de 2004 para trás, a formação na psicologia ela era de acadêmica até o 4º ano, e aí depois do 4º ano é que você ia para a prática.
Então, você ficava um tempo grande da formação só na teoria e só depois exercitar. Então, as DCNs de 2004, ela mudou um pouco dessa lógica. Ela veio estabelecer, então, essa formação básica até o 4º, 5º período, que é comum a qualquer curso de psicologia no Brasil, e antecipou, na verdade, trouxe mais para baixo da formação o início da parte prática. Aquilo que era pensado só lá na frente, no último ano do curso, eles anteciparam para que os cursos se organizassem a partir ali do finalzinho do núcleo básico, propiciar ao acadêmico já o contato com o campo de atuação da psicologia. Então, antes você ficava só na teoria, era, digamos assim, jogado na prática para intervenção. Agora você pensa uma parte prática bem mais precoce, bem mais aqui agora do 4º, 5º período, e um estágio que ele é sempre gradativo em termos de nível de complexidade. Por isso que nós nos organizamos em estágio básico 1, 2 e 3, que é a parte mais de aproximação com o campo. Quando vocês passarem para os estágios específicos, a partir da triagem, é o momento onde vocês passarão a ter contato com o campo de estágio, porém com uma autonomia maior de praticar algumas ações e intervenções do campo da psicologia. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, sempre gosto de ressaltar, é que o estágio ele é um momento de aplicação dos conteúdos trabalhados nas disciplinas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente não fala, eu estou trazendo até uma autocrítica pessoal, porque enquanto eu estou lá em sala de aula, nem sempre eu passei a fazer, depois de um determinado momento que eu me atinei para isso, mas nem sempre, às vezes, a gente, professores, faz esse destaque. A gente dá nossas aulas e não articula, não linka com alguma coisa que vai ser visto no estágio. Então, quem está comigo em sala de aula, às vezes, vai lembrar de em algum momento eu destacar isso, ou eu construir um estudo de caso, amarrando com o campo de estágio, exatamente para a gente ajudar a fazer essa conexão. Eu estou lá no CREAS, por exemplo, no núcleo do idoso. Esse momento que eu estou lá no CREAS é o momento em que tudo aquilo que eu vi na minha formação linkada ao idoso é o momento de eu enxergar ali, de eu exercer, de eu praticar aquilo ali. Então, a lógica da formação ela é pensada desta forma. Por isso que esses estágios, como eu falei, eles passaram a ser nesses anos os períodos mais iniciais, para que a gente possa ir articulando e costurando essa teoria com essa prática. A mesma lógica se faz aí para os estágios específicos. Os estágios específicos vêm a integrar o núcleo específico da formação. Por que núcleo específico da formação? Porque se o núcleo básico, como eu falei, é uma base para toda a psicologia no Brasil como um todo, eu não posso entender que a formação de um psicólogo em Governador Valadares tem as mesmas características de um psicólogo lá em Quixadá, lá em Recife, ou lá no Rio Grande do Sul, porque o Brasil é um país extenso, com as suas particularidades e as suas regionalidades, é por isso que se criou os núcleos específicos e, consequentemente, os estágios específicos. Para que, então, o curso de Psicologia do Pitágoras dá a formação básica e depois, lá por volta do 6º, 7º período, ele possa definir a sua ênfase, qual a enfatização que ele vai dar nessa formação, de acordo com a nossa região. Isso é pensado no projeto pedagógico do curso, é um documento que diz a característica do nosso curso, e as disciplinas elas vão, então, fazendo uma conformação de acordo com essa especificidade. Por isso que, às vezes, quando um aluno quer transferir de uma faculdade para outra, é mais fácil você transferir até o 4º, 5º período. Por quê? Porque ali as disciplinas são quase todas iguais. Quando eu quero transferir lá no 7º período, às vezes uma disciplina do 7º período de um curso, de uma faculdade, é completamente diferente da outra, porque a ênfase de uma é diferente da ênfase de outra. Então, o sujeito, às vezes, regride lá atrás para fazer um monte de outras disciplinas, principalmente quando a gente fala de transferências de regiões diferentes. O cara vai vir lá de Porto Alegre, do 7º e 8º período, para fazer aqui em Valadares, ele vai ter que voltar, muito provavelmente, muitas disciplinas lá atrás. Estou falando tudo isso que é importante a gente ter essa compreensão
da nossa formação, de como que se organiza a nossa formação, porque isso tem implicação na forma como está configurado os estágios. Acho que isso é importante a gente ter essa noção. Acho que deveria ter até uma disciplina no início do curso para a gente estudar e conhecer as diretrizes curriculares nacionais. E tudo aquilo que vocês passam no curso é construído nas DCNs. Eu acho que isso é importante. Beleza? Bom, dito isto, nosso momento atual, nós temos aí no meio, como vocês estão vendo, está aparecendo para vocês o slide? Para mim não tá, não. Para mim não tá, não. Tá, Você esqueceu de voltar com ele de volta. Na hora que eu corrigi os nomes lá, eu não voltei com o slide. Deixa eu voltar aqui então, que agora ele vai ser importante. Então, vocês estão vendo aí que no meio nós temos uma interrogação exatamente porque nós estamos sem campo de estágio, então a gente não tem um supervisor lá no campo. Então, nosso estágio aqui ele vai ser acompanhado pela orientação na minha pessoa, e a gente tem, como já vínhamos tendo nos outros semestres, principalmente quando estávamos presencial, a figura do preceptor. A gente começou lá com o André, depois a gente teve a presença do Marcos Matuchek, que ficou um pouco tempo, porque quando o Marcos chegou, logo veio a pandemia, a gente não pôde estar no campo, e essa figura um pouco que se perdeu. Então, a faculdade retoma agora a preceptoria, e com 3 preceptores, a Sara, o Osmar e a Thaís. Então, na hora da distribuição dos estágios, cada preceptor ficou com um orientador. Então, vocês já devem ter visto na hora da distribuição que os preceptores e as preceptoras terão algumas atividades que alguns puderam escolher, mas eles também terão uma carga horária para nos dar o suporte aos orientadores. Então, foi feita essa divisão e vai estar comigo dando suporte para a gente. Depois mais à frente eu vou dizer como é que esse suporte vai se dar na prática. Mas ficou comigo a Thaís, que dos colegas preceptores, é aquela que, na sua formação, tem uma aproximação maior com as temáticas, né, que eu estou mais envolvido aqui no estágio. Uma colega que já passou pela assistência social, né, já passou por discussões sobre a questão sobre a violência contra a mulher, que é um tema que a gente vai explorar especificamente no triagem, no estágio 4 de triagem, e também nos outros estágios, né, mais no de triagem, porque vai ser só especificamente isso. Então, ela tem essa trajetória e, por conta disso, ela ficou aqui comigo, tá? Ela já está no grupo com a gente, e mais à frente eu vou falar o horário que ela vai estar disponível para nos dar aí um suporte. Que é agora, a questão dos horários. Então, os horários ficaram das nossas orientações às sextas-feiras, são 2h30 de orientação. Então, o horário é de 9 até as 21h30, e a gente vai fazer uma divisão, tá, gente? A princípio, uma primeira grande divisão, considerando que nós temos 2 estágios bem diferenciados. O estágio básico, juntando 1, 2 e 3, eles se afinam de acordo com a gente vai ver daqui a pouco, com as atividades a serem desenvolvidas. Mas o estágio básico 4 de triagem, ele tem uma conformação muito diferente dos outros. Então, isso foi preciso que, num primeiro momento, a gente faça, então, essa divisão, e aí eu vou propor, depois, um rodízio, tá? Como a gente fez aí, quem já está comigo no estágio, sabe como é que a gente funcionou. Ou seja, vamos imaginar semana que vem. Então, o pessoal do estágio básico 4 começa de 7 até as 8h15, e depois de 8h15 até as 9h30, os estágios básicos 1, 2 e 3. Na semana seguinte, a gente inverte. Coloca o pessoal do estágio básico 1, 2 e 3, e depois o estágio 4 de triagem. Eu acho que assim tem funcionado assim, né, com as divisões dos grupos, e pelo que eu tenho percebido, tem funcionado bacana por ser uma forma mais democrática.
Lembrando aos colegas que estão no estágio 1, 2 e 3, o estágio básico, que muito provavelmente a gente, dentro desse tempo, a gente também vai fazer uma pequena divisão, até porque são temáticas diferentes, tá bom? Isso aí vai depender ainda da forma como vocês vão se distribuir nas temáticas. E aí eu aproveito a oportunidade para pedir a quem ainda não definiu a sua temática que possa fazer aí o mais breve possível, tá bom? Uma dupla poder escolher dentro das temáticas que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí, dentro da questão da carga horária, então, nós temos aí a carga horária da Thaís, que são as quintas-feiras. Ela tem 3 horas para nos dar um suporte. Até bom, porque caiu na véspera do nosso encontro, então acho que isso vai ajudar de alguma forma. O horário não está aí, mas eu peço que vocês anotem, registrem, o horário será às 16 horas. Então, 16, 17, 18. 16 às 18 é um tempo que ela vai estar com a gente para poder, com vocês, para poder dar um suporte naquilo que a gente vai estar trabalhando aqui. Diga, Natália. Ô Marcos, essa preceptora não é obrigado a estar com ela às 4 horas na quinta-feira, não, ou vai ter falta? Isso que eu estou querendo saber, porque 4 horas na quinta-feira é meio complicado. Pois foi até bom você colocar isso, que eu não contemplei aqui a questão da falta, mas assim, gente, da mesma forma como foi no semestre passado, talvez eu toque nisso lá na frente, quando eu falar da avaliação, assim como as disciplinas, a gente não faz chamada, né? A gente não tem controle sobre chamada, assim, numa forma remota. Então, nem para minha orientação aqui vai ter chamada, no sentido formal do termo, né? A gente vai ter... O estágio ele é feito, basicamente, em sua grande maioria, de momentos de participação de vocês, que é diferente de uma disciplina. Uma disciplina, o professor ele conduz o processo, boa parte das aulas são de forma expositivas, ou quando há trabalho, há participação de vocês. Aqui o meu lugar raramente vai ser de abrir aqui um slide e dar uma aula de alguma coisa. Pode ser que isso aconteça em algum momento. Mas, em sua grande maioria, são atividades propostas que vocês desenvolvem e vêm para esse momento da orientação para apresentar o produto aí da atividade, né? Eu não vou me ater, como eu não me ative a questão de ficar fazendo chamada, mas eu vou falar depois da forma de avaliação, que vai exigir de vocês, de alguma forma, estarem presentes aqui para apresentarem as atividades propostas. É por isso que eu coloquei lá no grupo aquela questão que eu sei que alguns estão nessa situação, que é de ter uma disciplina no horário do estágio. E eu, para mim, tranquilo, eu não estou aqui para ficar vigiando quem tem ou quem não tem. É só uma questão assim que quem estiver nessa condição, em algum momento vai ter uma dificuldade, porque vai ter atividades avaliativas ou aulas lá na disciplina, e vai ter algumas atividades aqui que boa parte serão avaliativas, então isso cria um certo conflito, né? Então, quem estiver nessa situação aí, tenta ver como é que poderia ser resolvido isso, né? Hoje, por exemplo, acredito que algumas pessoas que já me sinalizaram que têm aulas à sexta não vão estar aqui, porque hoje é prova, obviamente, e não vai largar uma prova para um primeiro encontro de estágio, que é um encontro hoje mais informativo. Foi o que eu disse para as colegas, né? Olha, vai lá, faça a prova. Vai ser gravado, depois você assiste a gravação e se inteira das situações. Hoje é assim. Só que na boa parte dos outros encontros, o assistir o encontro de estágio não vai resolver, porque a disciplina até resolve. Né? Eu não consigo ver a aula hoje, então depois eu vejo lá a gravação. Eu vejo a aula, me aproprio do conteúdo e eu me preparo para depois, quando tiver avaliação na prova. Só que o estágio não tem esse formato, como eu disse. Os encontros são momentos de apresentação de algo e não de assistir a alguma coisa. Diga, Natália e Danila, levantaram aí a mão. Pode falar, Danila. Ah, tá, obrigada. Marcos, boa noite. Boa noite a todos. Eu não sei se, assim, você compreendeu o que a Natália falou, eu compartilho do que ela disse, mas no seguinte, porque eu, por exemplo, eu não sei, eu cheguei atrasada aqui, né, eu cheguei do trabalho mais tarde hoje, eu vi, só peguei você falando sobre a preceptora, que foi quando ela falou, que perguntou se a gente
era obrigatório, entre aspas, mas por quê? Por exemplo, eu quero muito poder estar, quero poder fazer esse acompanhamento, porque é importante para mim com relação ao estágio. Mas, por exemplo, se for às 16 horas, eu não vou poder, por quê? Porque eu estou trabalhando, certo? Então, sim. eu não sei que ela falou, eu acredito que seja com relação à preceptora, né? Não com relação ao estágio em si, com você, que é às 19 horas, né? Então, por exemplo, que com 19 horas você falou, quem tivesse aula, talvez ficaria prejudicado, enfim, né? Acredito que não é o caso dela nem o meu. Mas com relação à preceptora, que será às quintas-feiras, e o horário não é um horário, por exemplo, que vai dar para mim, porque eu estou trabalhando, certo? Então, assim, de uma certa forma, você acaba que fica prejudicado, mas eu falo no conhecimento mesmo, né? Não sei se você compreende. Foi nisso, eu acho que eu me expressei mal, eu acho que eu não falei a forma que eu queria. Foi o seguinte, eu queria dizer se a gente, como não o horário é meio complicado, se a gente ia ficar prejudicado no conhecimento. Eu acho que eu falei na falta, mas foi errado. Foi no conhecimento, tipo, a gente não vai poder estar lá, mas a gente vai estar prejudicado no conhecimento, vai passar muita coisa importante que a gente possa perder, vai ser gravado. Foi nesse sentido aí que eu queria dizer, e eu acho que eu não expressei. Não, eu acho que você expressou bem. É porque eu peguei a sua pergunta e fiz uma volta muito grande para poder chegar nessa questão aí. É porque eu me dei conta na pergunta de que eu não coloquei aqui no slide alguma coisa para falar da presencialidade. Então, aproveitando só para dizer isso, né? E para chegar nessa pergunta, para poder dizer que, em termos de frequência, obviamente que não vai haver, em termos de frequência, nenhum prejuízo. Quem não puder participar dos encontros não vai ter isso, assim como... Porque o que eu pensei, né? O que nós estamos construindo aí com a Thaís? A gente tem poucos encontros, tá, gente? Assim, até o término do semestre. A contribuição que eu vejo nela, nesse sentido, seria de uma complementação teórica, tá? Por exemplo, já vou adiantar, então, em relação a vocês do estágio de triagem 4. Na semana que vem, nós vamos ter uma atividade específica para o estágio triagem 1, 2 e 3. Né? Vou adiantar aqui, nós vamos ter vou chamar de uma roda de conversa com as 3 sociólogas da Secretaria de Assistência Social, que é quem cuidam dos dados coletados da vigilância socioepidemiológica. Foram elas que nos forneceram os dados que a gente vai analisar, que vocês do estágio 4 já analisaram, e elas vão ter esse momento para explicar o que é uma vigilância socioassistencial, como é que funciona isso, como é que esses dados são coletados, qual a função desses dados para quem está lá no CRAS e quem está no CREAS, que foi uma discussão que a gente não pôde fazer lá no semestre passado, que a gente está começando com essa fala delas, para o pessoal que está chegando entender por que nós vamos analisar esses dados, qual a função disso, que tem uma função muito importante. Então, como nós teremos as 3 sociólogas que quiseram participar, elas pediram para que fossem as 3, porque elas trabalham em equipe e tudo mais, então isso vai nos ocupar praticamente o tempo todo da sexta-feira que vem. Então, nesse sentido, eu já combinei com a Thaís que eu vou passar para vocês um texto que fala sobre o procedimento de triagem, e ela trabalharia com vocês esse texto na quinta-feira. Então, o lugar da Thaís seria um lugar muito mais teórico. Assim como vai acontecer com o pessoal do estágio básico 1, 2 e 3, em algum momento, de eu passar lá um texto, um vídeo, alguma coisa sobre uma determinada temática, ao invés de eu abrir na sexta-feira aqui um espaço para discutir, conversar teoricamente sobre esse texto, eu já utilizo a Thaís um dia antes para fazer esse trabalho. Isso vai enriquecer os encontros aqui na sexta. Então, assim, ela vai ter essa função. Aí, no caso específico dela, aí pode contribuir a ausência no sentido de assistir depois a gravação. Porque aí é um lugar, digamos assim, que vocês vão fazer a leitura do texto e vai discutir com ela, e ela vai fazer as contribuições. Então, se eu não posso participar na quinta,
assistir depois é interessante, vai ajudar. Agora, se eu dou os dados da localidade do bairro onde acontece a maior violência contra a mulher para que o grupo apresente na semana que vem, então vocês conseguem entender que ele ausentando desse encontro, ele não pode recuperar isso assistindo, porque não é da ordem do assistir, é da ordem do participar. E da mesma forma pode acontecer em algumas coisas com estágio de triagem também. Você vai fazer uma triagem online com uma mulher vítima de violência e vai trazer na sexta-feira que vem para a gente discutir. Se você não vem e não traz, não tem como você participar disso depois. Por isso que eu estou falando que a presencialidade ela é muito importante nesse sentido. Diga, Danila. Levantou a mão. Não, era Dirley, eu acho. Dirley? Tá, eu vi rápido aqui. Fala, Dirley. Você está falando aí que vai passar o texto quinta-feira, sua atividade. Você estava pensando quinta-feira, para poder complementar ela na sexta. Por exemplo, que nem as meninas estão falando que não tem como assistir nesse horário. Eu também não tenho como. A gente não vai acabar saindo prejudicado na sexta-feira, não? Já acabaria perdendo esse de quinta? Assim, eu diria que sim e que não. Por que sim que não? Não porque a Thaís, que tem uma atividade que vai compor como estágio, algumas pessoas, assim como escolheu estar aqui comigo, escolheu estar com o Zanato, escolheu estar com a Lídia, algumas pessoas escolheram estar com ela, outros escolheram estar com o Osmar, outros escolheram estar com o Dilei, outros escolheram estar com a Sara. O que a gente conseguiu é que elas pudessem, eles, os preceptores e o Dilei não, só os preceptores, pudessem tirar uma parte dessa carga horária para nos ajudar. Então, ter isso que, a princípio, nós não teríamos, já é um complemento a mais. Por isso que eu digo que o não do prejudicar. Porque a gente já faria isso como a gente sempre fez, ter momentos teóricos, analisando as questões práticas. Ganhar alguém que possa fazer isso é qualificar os nossos encontros, né? Então, nesse sentido é que eu acho que não prejudica. Agora, tendo esse momento para ajudar e a pessoa não participando, aí entra o sim, porque aí, imagina que amanhã, na semana que vem, nós somos 12 orientandos aqui de triagem 4, vamos imaginar que 10 conseguem estar com a Thaís quinta-feira e fazer a discussão do texto, e 2 não. Então, nesse sentido que sim, que esses 2 que vão chegar na sexta-feira, eles vão ter uma certa perda de não ter participado do momento. Então, nesse sentido é que eu acho que traria, sim, um outro prejuízo. Mas foi o que foi possível, em termos de carga horária, a ela apresentar. O que eu posso perguntá-la é se ela teria aí uma flexibilização de um horário diferente, mas que também acaba tendo uma dificuldade, porque, de alguma forma, todos vocês aqui, acho que a maioria, são de turmas noturnas. Então, eu acredito que vocês têm aula, por exemplo, em alguns dias da semana. Então, isso pode também trazer algum conflito. Mas, de qualquer forma, eu vou levar para ela uma possibilidade de uma mudança que possa atendê-los. Mas aí eu preciso saber de vocês que horário aí que seria mais melhor. Um sábado? Na terça-feira, nossa turma, só para complementar, na terça-feira a nossa turma não tem aula, se eu não me engano, né, gente? Na terça-feira a gente não tem aula. É isso mesmo, é o Marcos na segunda, o Lucas na quarta e a menina na quinta. A gente não tem aula nem na terça, nem na sexta. Então, a gente agora a gente tem aula só na segunda, quarta, quinta e no estágio na sexta. Então, a terça está livre, assim, né? Para estudar interativa, mas eu acho que a gente conseguiria ajustar aí, se depender dela e ela estiver disponível, né? Se todo mundo concordar também. Nós temos aula com o Lucas. A gente tem aula com o Lucas. Eu ia fazer um encaminhamento seguinte. Vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos blocos de turmas, né? Eu identifiquei pelos nomes ali. Talvez um ou outro está assim, de uma turma mais, digamos, isolado. Vamos fazer o seguinte. Me passem, alguém aí tira
um representante de cada turma, e me manda no privado qual o dia que essa turma não tem aula à noite. Por exemplo, terça-feira o pessoal do 7º período não tem aula. Beleza, mas provavelmente, pelo que levantou a mão aí, o pessoal da outra turma tem aula, aí já sinalizaram com o Lucas, então terça não dá. Talvez ela tenha uma flexibilidade de atender a esses dias vagos que vocês têm ao longo da semana. Aí é uma negociação que eu preciso levar para ela e ouvir aí o retorno que ela possa nos dar. Vamos combinar assim? Porque eu acho que se abrir aqui para tirar o dia melhor, acho que vai tumultuar. Ô, Marcos. Eu quis dizer nesse sentido mesmo, que aí olharia os dias que a turma não teria aula. Não pensei só em mim, não, viu, gente? Pensei em todos. Não, sim. Tem que ver essas particularidades. Pode ser que ela consiga atender ou não. E aí a gente vai ver como é que a gente vai se arranjar nisso aí, né? Fala, Girlei. É que no último semestre que a gente teve presencial, nosso preceptor era sábado de manhã. Aí se pudesse ser algo parecido, eu acho que daria para todo mundo fazer. Pois é, aí vocês... Eu trabalho de manhã. Também sinaliza isso. Sinaliza, sim, as possibilidades, que aí, mesmo que... É aquela história, eu sempre brinco com isso, assim, né? É a teoria do cobertor curto, né? No frio. O cobertor curto, você cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. Então, a gente nunca vai conseguir cobrir tudo, assim, às vezes. E aí a gente tem que pensar duas coisas. Aquilo que é a maioria e aquilo que ela pode também atender. Porque, de repente, ela pode só no sábado, por exemplo. Então, entre uma maioria que poderia no sábado e não na quinta, como ela propôs, a gente vai ter que trabalhar nessa lógica. Aquilo que vai ser menos prejuízo. E aí, gente, tendo consciência que, de alguma forma, alguém pode ficar prejudicado, mas a gente tem que raciocinar nessa lógica aí desse cobertor curto, o que é menos prejudicial para todos. Tá bom? Eu espero aí o retorno, a mensagem individual desses dias para eu poder, então, intermediar aí junto a ela essa possibilidade. Tá bom? Mas mesmo que não tenha sido o objetivo da pergunta, eu queria só destacar, então, que não há aqui a questão de controle, assim, né, de presença, tá? Nem aqui comigo e nem com ela lá na preceptoria. Aí só um informe mesmo do grupo do WhatsApp, só para me justificar, o grupo ele é fechado, porque, assim como eu faço com as disciplinas também, é um momento ali só de agilizar a minha comunicação com vocês e também para que vocês tenham facilidade de localizar as orientações. Porque se a gente abre o grupo, tem muitas mensagens, bom dia, boa tarde, e depois alguém quer saber o que eu falei semana passada, isso está lá quilômetros de mensagem para trás e a gente tem até preguiça de sair procurando em grupo. Eu falo isso porque eu tenho essa dificuldade, né? Às vezes tentar localizar um arquivo, alguma coisa, num grupo aberto que todo mundo diz um monte de coisa, às vezes coisas pertinentes, mas que dificulta aí na hora da localização. Então, eu penso o grupo de estágio também para isso, né? O que foi dado para 3 semanas atrás? Então, a gente pode recorrer ao histórico do grupo e fazer essa localização, tá? Só para deixar isso registrado. Bom, vamos lá, então, as propostas dos estágios, estágio básico 1. Isso aí já passei para vocês, talvez vocês já deram uma lida, mas só para a gente marcar aqui e retomar. Essa proposta, ela é, então, para aqueles que estão chegando no estágio básico 1, mas é também para aqueles que estão no 2 e no 3, mas que não estiveram comigo no semestre passado. E eu vou explicar por que disso. Porque esse estágio básico 1, a pessoa que está no estágio básico 2 e 3, ela vai ficar no estágio básico 2 e 3, mas a proposta de atividade é que seria esse proposto aqui também para o estágio básico 1. Tá? Não é que ela vai regredir no estágio, não. Para deixar claro. Porque a proposta aqui é a gente vai receber os dados brutos em tabelas das incidências de violências de direitos em Valadares. Contra a mulher, contra o idoso, violência sexual contra a criança e adolescente, medida socioeducativa, do Sistema Único de Assistência Social e na saúde os dados referentes às pessoas que tentaram contra a vida, tentaram suicídio. São dados brutos, tá?
E aí nós vamos trabalhar a sistematização desses dados ao longo do estágio. Nós vamos pegar lá a relação de 70 pessoas que tentaram o autoextermínio em Valadares em 2020. Então, dessas 70, quantos moram na ilha? A gente vai ter que ir lá contando um por um para fazer uma sistematização da incidência territorial. Depois a gente vai lá pegar gênero, quantas mulheres foram, quantos homens foram. Depois a gente vai pegar qual o dia da semana que aconteceu essa tentativa. A gente vai dar uma sistematizada naquilo que está bruto. Tá? E esse estágio, essa proposta aqui, ela vai diferenciar da outra que eu vou falar a seguir, só apresentar aqui os dados. Por quê? No semestre passado, quando a gente estava propondo pela primeira vez esta proposta, a expectativa era de que a gente pudesse fazer esse trabalho e fazer uma discussão teórica sobre ele. A gente até chegou, os colegas que estiveram comigo vão se lembrar disso, a gente chegou até na última ou penúltima aula ali, passar um texto e fazer uma discussão muito rápida. Mas ficou muito rápida. Porque o tempo foi curto, não deu para fazer isso. Então, por isso que agora a gente já fez uma demarcação de que nós não temos a perspectiva nessa proposta aqui de fazer uma discussão teórica. Nós não temos, até porque o tempo que a gente vai ter agora vai cair na conta para a gente poder analisar os dados. Tá? O estágio seguinte, e aí se permanecer da forma remota, as pessoas que fizerem, os estagiários que fizerem essa sistematização agora, a proposta lá no segundo semestre será a análise teórica daquilo que eles sistematizaram. Então, um aprofundamento teórico. Então deu mais mulheres com autoextermínio do que homens. Então a gente vai lá no site de busca de artigo científico e vê o que se produziu nesse país em termos de pesquisa sobre incidência de gênero sobre o suicídio. Como que a gente pode explicar essa incidência? Por que dá mais homem ou dá mais mulher? Por que dá mais mulher, dá mais homens? É uma forma da gente, do dado bruto analisado, tentar entender da forma de produção científica. Mas isso não vai acontecer com quem estiver aqui no estágio básico 1 agora. Tá? Isso vai acontecer aqui com quem estiver no estágio básico 2 e 3. Desde que, nessa condição aqui do estágio básico 2 e 3, tenham estado comigo no semestre passado. Por quê, gente? Porque vamos imaginar aqui, eu vou tentar lembrar alguém aqui que fez contato comigo. Liliane, por exemplo, estou lembrando aqui agora. Liliane está no estágio básico 2, não é isso? Ou 3? 2, acho que é 2. 2, ok. Então, pensa bem, se ela está no estágio básico 2 e seguir essa proposta aqui, ela não vai dar conta, porque essa proposta implica em analisar os dados teóricos, teoricamente, mas os dados sistematizados. Ela não fez a sistematização porque ela não estava comigo no semestre passado. Então, ela teria que sistematizar esses dados igual ao estágio básico 1 e fazer essa atividade teórica. Não vai dar conta. Porque o tempo não vai permitir isso. O tempo está curto. Então, seria uma forma de fazer somente a parte de análise dos dados. Entendeu? Agora, a Lília, por exemplo. A Lília, que esteve comigo, que eu estou lembrando aqui, no estágio básico 1, e agora está no 2. Ou estava no 2 ou está no 3. Então, a Lília, ela fez a análise dos dados de ato infracional. Está lá sistematizado. Com esses dados que ela já fez, o que ela vai fazer agora? Nós vamos com ela produzir artigos sobre isso. Produzir não, procurar conhecimentos teóricos sobre aquilo que ela apresentou. Renato, da mesma forma. Renato, a gente vai um pouco mais além. A proposta do Renato é a gente, né, Renato, construir um artigo baseado nos dados que a gente analisou. É isso aí. Ele bancou isso, a gente vai sustentar e a gente vai tentar trabalhar com essa proposta. Se alguém quiser também fazer isso, a gente está aberto aqui, né? Avançar mais além, é sempre bom fazer isso, né? Então, aqui no estágio básico 2 e 3,
para aqueles que estiveram comigo e estão continuando no estágio básico 2 e 3. Tem muitos aqui que fizeram esse trabalho de sistematização, mas estão lá no estágio 4, na triagem. Então, não vai participar aqui. A proposta lá é outra. E se quiser participar, eu não quero fazer atividade da triagem, quero fazer essa. Eu oriento, posso até flexibilizar se caso haja essa possibilidade. Eu só oriento para não, porque a gente vai falar daqui a pouco do estágio triagem, ele é uma conexão com o estágio seguinte. Então, se você abre mão de exercer alguma coisa de triagem, isso pode gerar uma perda na hora de você ir para o atendimento lá no próximo semestre. Caso haja aí essa demanda, tá, gente? As temáticas aqui do estágio básico 2 e 3 são as mesmas, tá? Não muda nada. É só mesmo, a diferença é a apropriação teórica dos dados. Alguém tá querendo falar? Ou é uma interferência? Interferência, né? Vamos lá, então. O estágio básico 4, que é a triagem, específico aí para os colegas do 7º período, a proposta é possibilitar... O que é a triagem? Vamos pensar a triagem na sua forma normal, né? O curso tem a ênfase em clínica. Lembra que eu falei do estágio básico e o estágio específico? Então, os estágios específicos têm uma das ênfases em clínica, no atendimento psicoterápico, que vai acontecer nas dependências da clínica escola. Só que isso é quase que universal em todos os cursos, tá, gente? Para que o estagiário chegue um momento em que ele vá atender alguém psicoterapicamente, é preciso, obviamente, que ele tenha paciente. Então, geralmente, a entrada desse paciente para uma fila de espera é se dada através desse estágio de triagem. Então, as pessoas elas vão procurar a faculdade nas condições normais, tá, gente? Depois eu vou falar nessas condições específicas de pandemia. Então, pensando o funcionamento normal da clínica escola, vai ter alguém lá com o telefone para receber agendamentos, inscrições de pessoas que querem ser acompanhados por psicoterapia. Essas pessoas ligam, deixam o nome, deixam o endereço e o contato. O estágio de triagem vai fazer o contato com essa pessoa e vai realizar a triagem. A triagem nada mais é do que uma entrevista de anamnese sustentada numa ficha de anamnese com algumas informações em que vocês vão fazer uma entrevista com a pessoa. Vai entrar aqui a importância da psicopatologia para vocês entrevistar ali as funções psicológicas alteradas daquela pessoa, a disciplina de processos psicológicos básicos, para poder, na entrevista com o sujeito, detectar ali os processos psicológicos que estão presentes. Vai ter contribuição aqui que vocês vão ter que recorrer à disciplina de aconselhamento psicológico, né, que é muito importante para esse momento. Vai ser importante as disciplinas de biomédicas, psicofarmacologia, porque o cara que vai vir para a sua entrevista vai chegar uma hora que você vai ter que perguntar qual remédio que ele toma, né? Então, eu tomo Rivotril, eu tomo Diazepam. Eu tenho certeza que lá nessas disciplinas de psicofarmacologia, Diazepam, esses medicamentos mais comuns, com certeza, em algum momento, deve ter aparecido. Ou a professora apresentou, vocês perguntaram alguma coisa. Então, isso que apareceu na sala vai ser importante ali nesse momento da triagem. É uma entrevista, tá? Não é um atendimento só. E aí você faz a ficha desse paciente que vai, então, para o arquivo. No semestre seguinte, quando o estagiário for para o atendimento clínico, ele vai puxar uma dessas fichas e fazer o atendimento. Aí a gente ainda não estruturou isso, né? Mas até porque estamos em pandemia, mas aí cada faculdade se organiza de uma forma diferente, né? Tem faculdades que estabelecem como norma
que não necessariamente quem você triou você acompanha, e tem outros que acham que isso é importante, já que você já construiu ali um conhecimento, já se interessou pelo caso, o caso talvez na entrevista já criou ali uma referência transferencial, e aí acho que é importante dar sequência, e outros não. Enfim, isso ainda não está claro, estou só dizendo assim como é que geralmente funciona esses procedimentos. Pois bem, nós estamos aí com a clínica quase pronta, mas nós estamos numa onda roxa. Isso quer dizer que não só os campos estão fechados, mas a nossa clínica ela também está vedada ao atendimento presencial. Então não há, e eu acho que não vai haver, o mais provável é isso, que até o final do semestre haja uma abertura do município que autorize a gente a fazer um atendimento presencial. Porém, na minha avaliação, ao trazer essa proposta de estágio, eu fico muito temerário de vocês que estão no estágio 4 chegarem no semestre que vem para poder iniciar um acompanhamento psicoterápico sem passar por esse momento da triagem. Tem pessoas que, né, cada um lida de uma forma diferente, né? Mas a triagem, inclusive, às vezes, ela tem uma importância, inclusive, de quebrar a ansiedade. Às vezes o estagiário fica tão ansioso do primeiro atendimento que a triagem dissipa um pouco aí essa ansiedade. E aí, quando chega lá na psicoterapia, ele já não é tão estranho para ele botar alguém para dentro de uma sala e poder atender. Então, muitas vezes tem esse efeito, né? Até porque a triagem geralmente não é uma vez só, é uma vez com o paciente, mas você faz uma ou duas ou três. Então, há uma sequência de situações em que você se põe a entrevistar alguém num processo de anamnese. Então, tem esse efeito de quebrar aí essa ansiedade. Então, eu fico receoso, não só de não passar por um procedimento de anamnese, mas também de não queimar essa ansiedade nesse momento, né? Gente, só um minutinho aqui, deixa eu só olhar uma questão. Pessoal, desculpa, eu tive uma intercorrência aqui interna. Mas aí eu estava falando, então, da minha preocupação de não ter esse estágio. Então, o que acontece? A minha proposta é que a gente possa ter a oportunidade de fazer uma triagem, nem que seja uma, mas que essa triagem possa ser feita a partir de uma forma remota. Tá? O ano passado, o Conselho Federal de Psicologia fez uma série de discussões ao longo do ano, preocupado com a questão do estágio na formação da psicologia com a pandemia, porque assim que deflagrou a pandemia em março do ano passado, a primeira coisa que o MEC fez é dizer, olha, aula remota pode, estágio não. Primeira coisa que eles fizeram, né? Só em julho é que eles autorizaram possibilidades de estágio remoto. E aí houveram várias discussões até agosto, setembro, o Conselho Federal escutando várias experiências do país inteiro. Isso gerou um livro. Depois eu posso até socializar com vocês, para quem quiser. Então, é um livro com relatos de experiências de faculdades pelo país inteiro que desenvolveram algumas estratégias de estágio remoto. Inclusive alguns propiciando o atendimento psicoterápico online, que virou uma autorização. Já existia atendimento online antes da pandemia, mas houve um boom muito grande por causa do isolamento. Então, algumas faculdades se colocaram, mas se estruturar para propiciar o atendimento online. Então, quando eu comecei a ler aquele documento, eu comecei a alimentar essa ideia dessa proposta aqui, né? Tem algumas coisas que a gente ainda precisa arredondar, definir,
Primeiro, saber se a gente não pode estar na clínica escola atendendo alguém. Mas o que eu vou tentar, junto à direção da faculdade, à coordenação, é se essa triagem online, remota, possa ser feita por vocês nas dependências da faculdade. Eu acho que dá uma coisa diferenciada, até porque é um detalhe que a gente também está tentando contornar, porque a proposta, deixa eu colocar aqui já de uma vez, a proposta desse acolhimento, e aí eu já estou pensando no semestre que vem do atendimento clínico, é fazer um recorte temático. Então, a gente faria acolhidas, triagens de casos específicos de violência contra a mulher, pensando na abertura de um acompanhamento psicológico para situações de violência contra a mulher no semestre que vem. Isso nos coloca algumas questões que nós estamos tentando contornar, porque uma coisa é a dona Maria lá, que está com a depressão porque perdeu o cachorrinho dela, ligar para a faculdade para ser acompanhada e marcar uma triagem. Ok? A outra coisa, e eu fazer essa triagem online. A outra coisa é eu fazer uma triagem online com alguém que passa por uma situação de violência, que tem toda uma questão do sigilo, que a gente vai garantir, a gente vai apresentar para essas pessoas a garantia desse sigilo, documentada, a pessoa vai ter que assinar, nós vamos ter que responsabilizar, mas para quem passa por situação de violência, principalmente violência contra a mulher, é sempre alguma coisa persecutória. Né? Essa coisa, quem é que está lá do outro lado? Onde que esse estagiário está? Está na casa dele? Quem é que está lá? Onde é que ele está na casa dele fazendo essa triagem? Será que não tem alguém vendo? Será que não tem alguma porta aberta? São coisas que podem permear aí o pensamento de quem já vive esse drama da violência, né? Conforme for a situação. Por isso que a gente vai tentar fazer isso da faculdade para minimizar essa possível preocupação, digamos, persecutória das mulheres que serão triadas. Não conversei ainda com a direção e com a coordenação sobre realizar isso dentro da faculdade. Acredito que não vai haver problema, porque não vai haver aglomeração, vocês não vão ter contato com ninguém, vocês vão entrar dentro de uma sala, abrir uma câmera de vídeo e fazer a transmissão ali. Basicamente isso. Eu até tinha pensado, no primeiro momento, eu estar nesse momento aí dessas triagens, mas acho até que é desnecessário, porque se fosse normal, eu não ia estar dentro da sala de atendimento com vocês iam estar lá fazendo a triagem. Então não faz sentido eu estar na transmissão ali online, tá? Então nós vamos olhar isso direitinho, e aí eu não tenho ainda essa resposta, tá, gente? Mas a gente vai tentar aí trazer alguma coisa de praticidade para o estágio. Porque se a gente não tiver isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar situações fictícias de triagem, a gente ficar exercitando alguma coisa abstrata. A minha proposta é tentar alguma coisa que seja real. De fato, vocês estão ali fazendo uma entrevista de anamnese com a mulher que, de fato, está passando por aquela situação. Isso tem uma diferença muito grande do meu ponto de vista. Diga. Diga. Ô, Marcos, eu acho que você tinha dito antes que ia ter tanto voltado para a violência contra a mulher e para o suicídio, não vai ter mais? Pois é, essa que é a questão. Essa é a questão que eu ia falar aqui agora. Por quê? Da onde vai vir esses casos, gente? Da onde vai vir esses casos? Como eu já estive no hospital municipal por um bom tempo, por 2 anos, e lá eu lidava exatamente com essas notificações, que o hospital ele é a porta de entrada de autoextermínio. Né? O cara tentou autoextermínio, você leva para onde? Você está correndo risco de vida? Leva para o hospital. Então é lá que entra essas coisas. Depois que vai chegar no CERSAM, por saúde é no outro dia, aquela coisa toda. Por ter estado nesse lugar, automaticamente eu conheço os colegas do hospital, eu tenho alguns contatos lá dentro que poderia me ajudar nessas notificações, no momento da notificação, possibilitar ao sujeito possibilitar a possibilidade
dele querer ser atendido, ser acompanhado psicoterapicamente, porque isso é um gargalo, isso é um problema que nós temos no município. Porque se o cara tentou autoextermínio e não é um caso grave, ele não vai para o CAPS. Ele precisa de uma psicoterapia. Não existe psicoterapia na rede, existe lá na policlínica para situações fechadas. Então, seria a oportunidade da gente, a faculdade, esse é o meu pensamento, né? A minha proposta para o curso, a partir do semestre que vem, é abrir um atendimento psicoterápico específico para esses sujeitos que não têm isso na rede pública. Para isso, a gente começa aqui pela triagem. Só que o contato que eu pude fazer com o hospital, eu não tive retorno, e depois tive um retorno, né, assim, indireto, vamos dizer assim, que me fez nem fazer novamente o contato com a pessoa responsável para fazer essa articulação. Porque a questão é que a gente já sabe aí, gente, a gente já está vendo, o hospital, vocês viram ontem a falta de oxigênio lá, o tumulto que foi aquele espaço lá. Então, hoje, existiria uma dificuldade dos colegas lá fazerem essa articulação e esses casos chegarem até nós. Por isso que a gente não tem contemplado aqui, como era a proposta inicial, a tentativa de autoextermínio. Ou seja, nós não temos de onde ser encaminhados esses casos, né? Aí vocês perguntam, mas e a violência contra a mulher? Colegas já sabem, a gente já discutiu isso em vários momentos ao longo do curso, que eu desenvolvo não só nas disciplinas, mas até criou-se durante um bom tempo, depois se perdeu essa proposta, que era o chamado GPVIM, que era um grupo de estudos e pesquisa em violência contra a mulher. Desde 2018, a partir lá da disciplina de psicologia social, esse grupo caminhou, fez algumas coisas até bacanas. Por tudo isso, automaticamente, nessa discussão, eu fui fazendo contatos com pessoas que trabalham com a questão da violência contra a mulher. Dentre elas, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a sua presidenta, que é a Tânia Storck. Através da Tânia e via conselho, e como ela é uma pessoa atuante, ela passa a madrugada aí acompanhando mulheres, viaja para a zona rural para dar assistência, para dar apoio, né? Então ela tem contato com boa parte das mulheres que sofrem isso, e ela demanda isso da gente, Marcos, ajuda, vá na faculdade para poder ajudar essas mulheres e tal. A gente falou, calma, a gente vai chegar a esse momento que é o momento do atendimento psicoterápico, né? Enquanto isso, a gente está fazendo essas discussões do curso. E aí eu conversei com ela, expliquei que nesse momento não é o momento do atendimento, expliquei o que era a triagem, e ela se responsabilizou e se comprometeu a conseguir pelo menos 12 mulheres que se autorizem a passar pelo procedimento de triagem. Eu digo 12, porque nós somos em 12 estagiários de triagem. Um porém, para Dirley, Danúbio, algum outro aí que eu talvez esqueci, estou lembrando agora só do Dirley e do Danúbio, porque a gente vai ter que fazer essa conversa, tá? Dirley e Danúbio, por quê? Pela situação da situação. Nós estamos falando de mulheres vítimas de violência e que, às vezes, conforme for as mulheres, conforme for a autorização delas, pode ser delicado ou elas podem não querer estar expondo uma questão que a gente vai garantir o sigilo, mas, de qualquer forma, que elas vão estar colocando uma violência sofrida pela figura masculina. Isso, às vezes, interfere, tá, gente? Não é à toa que há indicação de que a delegada da delegacia da mulher seja mulheres, e não homem. Porque a mulher que está fragilizada, apanhou, chegar na delegacia e ser atendida por um homem, ela, às vezes, pode ser até muito bem acolhida, muito bem atendida, mas tem essa dimensão imaginária, isso interfere. Então, a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Tá? Se houver essa dificuldade, aí a gente vai ter que pensar uma alternativa para propiciar a vocês alguma coisa aí de atendimento prático, né? Então tem essa questão. Mas, de qualquer forma, isso não é fechado não, tá? Estou só adiantando uma possível dificuldade que possa vir a acontecer. Mas vamos caminhar e ver como é que vai funcionar. Então,
Então, te respondendo, a gente não vai ter, então, nesse momento, o autoextermínio, porque a gente não tem de onde receber pessoas para passar pela triagem. Se, por acaso, vocês conhecerem alguém, né, alguém se dispor com uma experiência de autoextermínio e querer se submeter, obviamente que a gente vai aproveitar, né? Mas da fonte aonde eu queria buscar casos para poder fazer essa triagem de autoextermínio, nesse momento não vai ser possível. Inclusive, quando eu falei com a Tânia essa questão, essas duas frentes, ela até falou, a gente tem isso também, a gente tem os dois. A gente tem mulher vítima de violência que, por conta disso, tenta o autoextermínio, né? Então, tem muitas vezes há essas duas condições. Então é isso, tá? Então só para alterar a proposta inicial que eu passei para vocês e justificar por que então que a gente vai fazer violência contra a mulher. Tá, já está colocado, eu fiz o contato com o CRES, o CMDCA, que é o Conselho Municipal, e a OAB Mulher. A OAB Mulher não tive retorno, mas a Tânia então vai nos passar esses casos. O outro objetivo que a gente vai ter, gente, no estágio de triagem 2, isso vai fazer parte desse primeiro momento, antes da gente ter o contato com essa triagem remota, é que nós vamos ser responsáveis por construir uma ficha de acolhimento para realizar esse procedimento. A ficha da anamnese é uma ficha geral, entendeu? Então, nós vamos construir alguma coisa específica. Vamos pegar alguns modelos, eu já recebi ontem lá da Juscelia, do CREAS, uma ficha de acolhimento que eles adotam lá, só que a gente não vai copiar essa ficha, a gente vai estudá-la e vai dali tirar algumas especificidades do nosso caso. Por quê? A pessoa que que sofre violência, seja ela qualquer, seja violência sexual na criança, adolescente, ou idoso, ou a mulher, quando ela chega no CREAS, ela não passa por uma triagem específica do núcleo da mulher. Ela recebe um acolhimento geral do CREAS, que identifica qual é a violência e encaminha para os núcleos. Então esse caso aqui que eu vou acolher agora é uma violência contra idoso. Ela acolhe dentro dessa ficha que a gente vai estudar e vai encaminhar para o núcleo do idoso. Se for medida socioeducativa, para medida socioeducativa. Mas é uma ficha que aborda, em boa parte das suas questões, situações de violência de direitos. Então, a gente vai pegá-la, alguma coisa eu acredito que vai ser possível a gente aproveitar, mas nós vamos construir uma ficha. Tá bom? Depois da gente fazer algumas discussões teóricas, estudar algumas questões clínicas de consequências da violência contra a mulher, que possa nos ajudar a poder pensar o que a gente pode perguntar na hora dessa entrevista, entendeu? Estudar algumas coisas do perfil do agressor, para também a gente contemplar aí nessa ficha. Então, nós vamos ter, num primeiro momento, estudos teóricos ligados às dimensões clínicas psicopatológicas da violência contra a mulher, talvez alguma coisa, bem rapidamente, porque isso vai ser objeto lá na frente, mas alguma coisa do atendimento psicoterápico da mulher vítima de violência. Tem um livro aqui da Ana Paula, lá de BH, que escreveu, né, um atendimento a partir da psicanálise dos casos de violência contra a mulher. Então, algum outro capítulo a gente possa usar, tá? Que vai nos dando ideia dessa dimensão, dessa situação, para nos ajudar a construir a ficha e aí fazer, pelo menos um de vocês, aí, uma entrevista de triagem com uma mulher vítima de violência. Ok? Alguma dúvida? Alguma sugestão? De repente a gente fica aqui pensando um monte de coisa e de repente não vem e vocês têm uma ideia que é interessante. Então, se alguém pensar alguma coisa, fale agora ou não cale-se para sempre. Beleza, avaliação. Oi. É, Jeron. Fala, Jeron. Como você trouxe esse possível problema em relação às mulheres violentadas, não teria um outro tema, um outro tipo específico de atendimento que a gente poderia fazer triagem, não? Bom, a triagem, geralmente, ela é geral, né? Eu propus ao curso esse recorte, existem outros também. Por quê?
porque a gente, de alguma forma, a gente vai estar contribuindo, que o estágio ele tem essa função. Ele ajuda vocês na formação acadêmica, mas, ao mesmo tempo, ele é uma contrapartida da faculdade para a comunidade, ao prestar esse atendimento. Então, ele tem uma via de mão dupla, né? E a gente, fazendo esse recorte, a gente vai estar ajudando aquilo, como eu falei anteriormente, aquilo que é o problema hoje, pelo menos que eu vejo de 3 situações específicas. Sujeitos vítimas de violência sexual, sujeitos vítimas de violência doméstica, ou mulher vítima de violência, e autoextermínio. São 3 situações que geram consequências psicopatológicas e que não vão encontrar no município espaços de acolhida singularizada, individualizada. Essas 3 condições hoje, se ele bater na porta em qualquer unidade básica de saúde, o que o município, assistência à saúde, vai ofertar para essas pessoas, no máximo, é um grupo de saúde mental que acontece toda quinta-feira. Agora, pensa comigo, você sofre vítima de violência sexual, te traz um dano, você vai ter condições de ir num grupo de saúde mental e expor o seu sofrimento tão íntimo dessa natureza? Dificilmente. É por isso que, às vezes, essas pessoas não estão nesses grupos, porque elas precisam de um atendimento privativo, singularizado. O paciente está no consultório, ele demora 2 anos, 3 anos para se permitir de uma experiência de abuso, não é nem permitir para falar para o psicólogo, é ele se permitir para ele. Ele não vai expor isso num espaço que seja do bairro, onde as pessoas o conhecem, ninguém sabe, vai ficar sabendo, enfim, tem implicações. Então, a minha ideia é poder ajudar aquilo que está com problema de acolhida na comunidade, né? E por que eu excluí, digamos assim, a violência sexual contra criança e adolescente? Porque eu não tenho de onde tirar esses casos. Eu sei que eles estão na rede, mas eu não tenho canal de comunicação. Então, como eu tinha uma entrada no hospital e tenho uma entrada com as colegas do conselho, isso me facilita receber essas pessoas. Mas, se alguém que queira demandar alguma situação de triagem que não seja esse, a gente pode também abrir aí uma possibilidade para isso. Eu só penso nessa contribuição para a comunidade e penso nessa sequência do curso. De lá na frente, no estágio de acompanhamento psicoterápico, poder dar essa atenção também da psicoterapia a esses casos. Ô, Marcos, eu tô querendo falar desde a hora que começou a falar aí de horário, mas eu não tô conseguindo. Aí agora eu vou ter que interromper ele um pouquinho. Fala aí. Primeiro, a questão do horário, né? Mas já passou, já tá lá na frente, então deixa para um lado. Segundo, você tá falando em questão do atendimento aí, a minha mãe, ela até faz acompanhamento aí com a psicóloga aí, né? E é feito via WhatsApp. Só que online, né? No caso online e com câmera, né? Então minha mãe entra pelo próprio celular, todos os dias é agendado o horário, como se estivesse na sala mesmo, né? Com o próprio cliente, e aí a psicóloga, no caso, ela tem o telefone de todos os clientes, ela tem uma agenda, e aí é uma sequência dos clientes, e aí ela entra online e o cliente também entra online. Só que ele entra com a câmera ligada, não é com a câmera desligada, entendeu? Então, o psicólogo tem acesso a ver a face do cliente e vice-versa, entendeu? E aí é 1h de 45 minutos de cada paciente, e aí no final da sessão, a psicóloga passa uma tarefa pro paciente fazer durante a semana, entendeu? Então, eu acho que é uma forma que vai ajudar muito, assim, nos estágios e na população. Por quê? Devido à pandemia, muita gente, e devido os comércios estar fechados, né? Porque devido o índice estar muito grande, então, assim, está acontecendo muita coisa. Eu trabalho o dia inteiro no trânsito e tem gente infartando na rua, entendeu? Porque não tem com quem conversar. Tá uma coisa, assim, desesperadora, né? Então, eu acho que, como se você conseguisse, né? Eu acho que seria muito interessante, até mesmo para ajudar a comunidade, entendeu? Pois é. Porque tá todo mundo em colapso.
Tá todo por mundo aí. em colapso. Ok, ô Lília, é por aí mesmo, né? Só que a única diferença é que você está trazendo um relato de acompanhamento psicológico. Nesse momento agora, no 7º período, o pessoal está no momento da triagem. A proposta é essa, é possibilitar o procedimento de triagem de forma remota. Que da mesma forma como eu falei que a triagem quebra a ansiedade do atendimento para a psicoterapia, a gente já pode, inclusive, a partir dessa experiência, já começar a projetar para o 2º semestre, se a coisa caminhar para o isolamento, também propiciar a psicoterapia de forma online, que já está acontecendo, como você acabou de relatar aí, com vários colegas, vários psicólogos estão desenvolvendo aí o atendimento online, que já existia antes. Então, e outra opção também, eu acompanho um psicólogo aí, né? Ele até é pastor, e ele entra deixando uma palavra e entra várias pessoas, várias pessoas juntos, né? Ao mesmo tempo, são até mesmo pessoas que acompanham ele, são pacientes, porque e tem os horários, né? Que ele entra ao vivo e ele dá, é igual quando tem as lives, né? Mais ou menos é como se fosse as lives, porém é de forma pelo computador ou pelo celular, que a pessoa entra, ela pode estar em qualquer lugar, aí ele tem ali 30 minutos para deixar uma palavra de tranquilidade, porque a gente está vivendo um momento muito assim delicado e ninguém está conseguindo lidar com esse momento delicado, entendeu? E o desespero, você vê nas pessoas, entende? Não adianta as pessoas falarem assim que está tranquilo, porque não está. Né? Eu trabalho o dia inteiro de Uber e eu vejo as pessoas que ainda estão trabalhando, né? Que algumas que ainda estão empregadas, comentando dentro do carro, né? Igual agora, o decreto ia até dia 11, aí já jogaram para dia 18, e vai só jogando para frente, o comércio continua fechado, as portas estão fechadas. Então, isso está entrando num colapso tão grande, por quê? Porque os próprios empresários, eles têm que pagar os funcionários. Se eles não tiverem dinheiro, o que vai acontecer? Um desespero. Então, assim, tá um pouco complicado. Os médicos não estão conseguindo lidar com a demanda tão grande de pessoas que estão adoecendo, entendeu? Então, assim, a gente não está conseguindo, na verdade, nem os grandes profissionais estão conseguindo lidar com isso. Imagine nós, como estudantes, que não tem uma base e um preparo mediante a essa pandemia que veio de uma vez, que a gente nem estava esperando. Você está me entendendo? Hoje mesmo aconteceu um fato, eu moro no bairro Vila Isa, no bairro São Raimundo aqui, perto do São Raimundo aqui, eu vi, isso aí ninguém me mostrou, eu estava passando de carro, um senhor infartou dentro do carro. Ele caiu do carro e não teve ninguém que pudesse voltar. Vai saber o que é o motivo. Entendeu? Aí, então, são relatos que a gente tem que ter um preparo melhor, senão a gente não vai conseguir lidar com os outros desafios que vêm por vir, né? Que está acontecendo. Beleza, não, tranquilo. Obrigado aí pela contribuição. Alguma questão, gente? Outra? Bom, vamos passar aqui então para a questão de avaliação, né? Eu tenho muitos colegas aqui que estão chegando agora, né? Então eu queria fazer esse destaque aqui, porque a gente está iniciando o nosso estágio hoje e a gente vai ter, à medida que o estágio vai acontecendo, as atividades, né, que a gente vai estar recebendo das análises ou das produções que vocês forem fazendo. Então, estou nomeando aqui as atividades até o momento final em que há um produto do estágio. Seja um relatório, seja uma live, enfim, tem alguma coisa, assim como nas disciplinas, que condensa uma avaliação final. Eu queria chamar muito a atenção de vocês, porque eu falo isso desde o início, em alguns momentos eu vou falar novamente ao longo do estágio, para dizer que no estágio há uma avaliação que ela não é da mesma lógica das disciplinas. Tá? Então, a disciplina, eu consigo não acompanhar e, no final, fazer uma leitura retrospectiva de todo o conteúdo e tirar bem na prova e passar da disciplina. Essa lógica ela não funciona para nós aqui no estágio, porque o estágio, a avaliação dele é uma avaliação contínua. Eu queria deixar isso bem claro para todo mundo,
porque já tive problemas nesse sentido, mesmo que eu fale, bate essa tecla o tempo todo, já aconteceu de situações de alguém chegar no último dia com um relatório perfeito, maravilhoso. Mas houveram várias atividades ao longo do estágio em que simplesmente não foram realizados. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a aprovação do estágio, ela não é necessariamente com a apresentação do produto final. Então, toda semana que houver uma atividade para ser apresentada, essa atividade ela é avaliada, eu registro as observações ali, se apresentou, como foi, como não foi, e depois a gente tem uma avaliação contínua geral. Tá? Quero deixar isso bem claro para a gente ficar atento para isso. Tá? Não é difícil passar no estágio, nada disso. É simplesmente a gente está acompanhando o processo de construção. O trabalho final ele é apenas uma condensação, mas ele não deve ser o ponto central do estágio. Então, vou deixar aqui essa observação. Eu sei que eu vou precisar falar disso de novo para estar fazendo esses alertas, porque tem um formato aí que ele é diferente. Tá bom? Bom, em linhas gerais, é isso que eu tinha pensado aqui para hoje, para passar essas orientações. Na semana que vem, então, nós vamos ter uma atividade específica para o pessoal dos estágios básicos 1, 2 e 3. Nós vamos receber, então, as 3 sociólogas que vão explicar a vigilância socioassistencial, todo o processo, então, de construção, de coleta desses dados que vem da rede, que vem dos atendimentos. O dia que vocês formarem, vocês vão, provavelmente, muitos de vocês vão trabalhar nos CRAS, nos CREAS, vocês vão sentar numa mesa, vão fazer uma colhida, seja num CRAS ou num CREAS. Nos CAPs. E lá nos CAPs também. Os CAPs é porque não estão aqui comigo, mas os CAPs também pode se pensar na dimensão aí da atuação profissional. E aquele atendimento que você vai fazer ali, que você tem que registrar, tem que anotar num prontuário, é dali que vem esses dados que a gente vai analisar. Às vezes, na análise desses dados, só um minutinho, tá? Kissler e Natália, deixa eu só concluir meu raciocínio. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de não ter uma pureza da análise epidemiológica, porque às vezes o profissional não registra. Todo profissional de saúde, para dar um exemplo, no hospital, ele é obrigado a preencher uma ficha de notificação de violência autoprovocada, que é de suicídio. Mas as pessoas não preenchem, porque acham que é trabalho demais, eu tenho que atender, não posso ficar aqui preenchendo papel. Mas é esse papel que vai nos dar o retrato para fazer intervenções. Porque se essas entradas de autoextermínio no hospital diz que a maioria é do bairro Granduquesa, por exemplo, então nós precisamos pensar alguma ação para o bairro Granduquesa, porque as pessoas lá estão querendo se matar. Só para dar um exemplo fictício, tá, gente? Só para dar uma ilustrada aqui. Então, um legado que eu acho que precisa ficar dessa atividade que a gente vai desenvolver, no estágio 1, 2 e 3, é quando vocês estiverem lá na ponta, ter essa dimensão do que você registra é importante como dado, porque esse dado vai voltar para você como um retrato para que você, junto com o seu serviço, CRAS, CAPS ou outro, CREAS, possa pensar ações não somente para o sujeito, mas para o território. Nós temos que diagnosticar as pessoas, mas a gente tem que desenvolver nas políticas públicas um raciocínio de diagnosticar território. Os territórios têm características, eles têm sintomas próprios. Tem bairros que dá mais autoextermínio, tem bairros que dá mais violência contra a mulher, tem bairros que dá mais gravidez na adolescência. E se esse é um sintoma do bairro, eu tenho que construir aí uma proposta de intervenção. E a nossa ideia aqui com esse estágio é mostrar para vocês a importância disso. Que na minha experiência, nas políticas públicas que eu passei, infelizmente, não podemos generalizar, mas em grande parte, infelizmente, os serviços não funcionam com essa lógica. Se eu colocar vocês para fazer uma enquete com os colegas que estão nos CRAS, talvez eles não vão nem saber, alguns, que existe essa figura da vigilância socioassistencial. Por incrível que pareça. Talvez ele nem vai dar notícia disso.
mas existe esse serviço que faz essa função, coletar os dados e apresentar para que os serviços possam pensar algumas ações territoriais. Kissela, Natália, levantaram a mão. Marcos, você falou isso aí, eu lembrei o seguinte, eu falei que ia até te mandar mensagem durante essa semana no particular, mas depois eu te mando mensagem lá para tirar essa minha dúvida. Mas, em questão aí, que você está falando do CRAS, aqui na minha cidade só tem CRAS, né? Não tem o CRES, como a gente já tinha conversado sobre isso. E aí, uma psicóloga, ela até formou junto com a Ianca, que eu estava estagiando com ela. Foi essa semana, ela mandou mensagem que ela quer que eu vou lá para o CRAS, mesmo não sendo o estágio obrigatório, entendeu? Só por experiência. Por quê? Ela me chamou para ir no CRAS, para estagiar no CRAS, como hora complementar, né? E no consultório dela, que ela abriu um consultório dela aqui também. E aí ela estava me explicando, Natália, o que você tiver de oportunidade, vai e conheça o espaço. Por quê? Eu saí da minha faculdade, ela falou, né? Eu saí da minha faculdade, eu não sabia o que era trabalhar em um CRAS. Ela falou assim, que chegou no CRAS, ela começou a trabalhar lá esse ano. Ela chegou e a assistente social de lá teve que jogar. Falou, olha, eu não tenho tempo de te ensinar, não. Você vai ter que pegar essas apostilas aqui e você vai se vir aí. Qualquer dúvida, você me fala. Ela falou assim, se você tiver oportunidade, faça. Porque, infelizmente, a faculdade, tem algumas faculdades, não são todas, não te dão esse conhecimento. Acho que não tem nem tempo, né? É tanta coisa para ver na faculdade que não tem nem tempo. Então, você chega no CRAS, você saber, não ter noção, e talvez não consiga fazer um trabalho direito, que eu falo que, assim, no meu futuro, eu penso em trabalhar em CRAS, entendeu? Então, assim, é uma experiência que eu quero para mim. Eu falei que eu vou te mandar mensagem no privado, depois eu vou te explicar direitinho. Mas, assim, eu acho que quem tiver oportunidade, faça. E, assim, eu tenho muito conhecimento, porque eu fiz o estágio aqui com você, e sabendo disso, eu falei com ela, a sua faculdade foi assim. Mas o meu orientador me falou como funciona lá, e eu tive a oportunidade de ter esse conhecimento. Apesar que são básicos, mas diz ela que falou que isso é de extrema importância, porque isso ficou muito vago para ela quando ela começou a trabalhar no CRAS. Era só isso. Bacana. A gente sabe que tá a gente gostaria de estar na presencialidade, no normal, velho normal, mas assim, eu aposto muito nessa proposta de estágio. Muito, mas muito mesmo. Eu não vou dizer que seria melhor do que o formato original, porque a gente está tendo a oportunidade de, é o que eu falei agora há pouco, assim, boa parte dos colegas, eles não têm noção que existe essa proposta de ações, chama-se ações programáticas. Ações programáticas são ações para o território, mas de acordo com o retrato, com o diagnóstico do território. Porque a maioria das pessoas, às vezes, cai, como a colega aí que você falou, de paraquedas, e aí vai atendendo pessoas, e não conhece a política que está por trás disso, né? Então, a gente já está muito avançado, assim, a formação da psicologia, como de uma forma geral, está muito avançado, porque vocês têm a oportunidade de, pelo menos, ouvir falar disso na formação, né? Eu formei em 2003, e eu não tive uma disciplina que falava de SUS. No SUS não, porque o SUS é de 2004, né? Eu formei em 2003, nem existia os CRAS. Mas você não sabia, quer dizer, você tinha uma formação para consultório. E o que emprega a gente são as políticas públicas, né? Então, hoje a gente já avançou, vocês têm disciplinas de psicologia e políticas públicas. Isso há anos atrás não existia, né? Então, pensar esse raciocínio a partir dos dados epidemiológicos é fundamental. A gente, nas políticas públicas, vou ser repetitivo, a gente atende sujeitos e a gente atende o território. Então, eu estou lá no CAPES, eu atendo o sujeito que está com transtorno mental, atendo. Mas eu tenho que saber, aquele monte de gente que trata nesse CAPES, da onde que é esse povo? Ele é de qual região daquela cidade? Qual a idade dessas pessoas? Qual a característica dos diagnósticos delas? São mais depressão? São mais esquizofrênicos? Eu preciso pensar quem é esse público para eu
para além de eu atender ele e o médico estabilizá-lo no sofrimento psíquico dele, eu pensar ações que possam ajudá-lo. Então, eu estou trazendo um exemplo concreto de como que, às vezes, algumas coisas são do território, que se você trabalha aquilo ali, você não precisa de uma intervenção, às vezes, farmacológica. E eu, na conversa lá com o secretário, com os colegas, eu até citei o exemplo, só para a gente fechar aqui, o Renato quer falar também, da experiência das meninas de Sinhá. Depois, cada um de vocês aí, clica no Google, vocês vão ver um documentário de 10 minutos das meninas de Sinhá. Um grupo de mulheres que tomavam remédios antidepressivos e não tinha retorno daquele problema de humor. E aí uma delas resolve juntar com as outras e fazer grupos manuais de atividades. Depois a música invade esse grupo e elas ficaram famosas, cantaram com grandes nomes aí da música brasileira, viajaram internacionalmente com um grupo musical, Meninas de Sinhá. Mas, independente do sucesso que elas fizeram e fazem até hoje, o fato é que hoje nenhuma delas precisam tomar medicamento antidepressivo. Por quê? Porque elas encontraram um sentido que elas não tinham no remédio na música. Então, às vezes, o território não precisou nem de um psicólogo fazer essa transformação com essas 40 mulheres. Às vezes, você, como psicólogo do bairro, da comunidade, você precisa só provocar que alguma coisa comunitária possa acontecer, que foi o caso aí das meninas de Sinhá. Não teve psicólogo, não teve assistente social, ninguém para poder inventar aquilo. A dona Valdete, que era a mulher que morava em frente ao posto de saúde, é que teve essa sensibilidade de fazer esse movimento. Então, a gente tem que estar muito atento, enquanto psicólogos do território, do CAPES, do CRAS, para essas alternativas territoriais. E, para isso, a gente precisa conhecer o território. E aí vem a epidemiologia. Diga, Renato, depois diga, Rayane. Professor, em relação a, por exemplo, fazendo uma apanhada aí, um retorninho, né? Na sua fala, em relação à cidade de Nova Itueta, né? Ao que me chegou aos ouvidos, né? Pelo que me chegou aos ouvidos, a população em si, ela não foi ouvida para inundar a cidade para a construção dessa represa hidrelétrica, não é nenhuma barragem, é uma represa hidrelétrica. Ok. E em relação a esse adoecimento, realmente a população mais idosa tem sofrido esse adoecimento justamente por conta dessa não elaboração, né? Eu ia até falar um pouco mais, mas como você, na sequência da sua fala, você já deu uma contemplada, eu queria só dar uma pequena contribuição. Mas é isso aí, tá bom? Só um complemento dessa coisa de não ser ouvida, só um pouquinho, tá, Rayane? Existe uma outra experiência lá em Belo Horizonte, que o pessoal construiu a casa da população que foi retirada, né, removida daquele território por uma outra razão lá. Aí o que eles fizeram? Eles foram e construíram as casas com a cozinha nos fundos. Só que aquela comunidade, ela tinha uma cultura da cozinha ser a porta de entrada. A gente, convencionalmente, coloca a cozinha nos fundos, mas eles não. Era cultural deles, receber os visitantes, os amigos, na cozinha ali, para já ter um café, aquela coisa toda. Olha só, uma questão de arquitetura da casa provocou, na época, para essa comunidade, uma revolta enorme. Quando aquele povo chegou na casa, que era a casa nova deles, não, isso aqui não é minha casa. Você não mexeu com uma questão pessoal, você mexeu com uma questão cultural, que pode parecer um pouco menor, um detalhe, mas não é. Isso impacta na vida das pessoas quando elas constroem histórias culturais e afetivas. Demais. Diga, Rayane. Oi, tá me ouvindo? Sim, perfeito. Eu só queria me disponibilizar, tá? Para as pessoas que vão fazer estágio aí na área de mediações educativas, porque eu senti que eu tive dificuldade, principalmente pelo modo remoto, porque eu tinha me acostumado com presencial e tudo. E assim, qualquer coisa, material, tirar alguma dúvida, alguma coisa que eu já tenha feito, que eu tenha conhecimento e a experiência, eu poderia ajudar, se alguém quiser. É só isso que eu queria falar. Bacana.
Eu vou te convidar para ser a monitora de estágio, você participa dos encontros com eles e contribui, né, para... Quem sabe Eu eu gostaria. posso ver com delay, acho que não teria dificuldade, no sentido de depois, ao final, te dar uma declaração de monitoria, né, de contar como horas acadêmicas. Eu sei que não é isso que você quer, né? A sua relação é com conhecimento mesmo, né? Mas É porque eu gostei muito do tema, inclusive é uma área que eu me interessaria em trabalhar futuramente, então seria bacana para mim mais experiência no assunto. Posso olhar isso? Pode. Beleza. Bacana. Pessoal, alguma questão, alguma dúvida? E aí, só para complementar aqui, então, o estágio básico 4, a triagem para a semana que vem, eu vou selecionar amanhã de manhã um texto, né? E vou mandar para vocês, e ao mesmo tempo eu vou consultando aqui a Thaís sobre uma flexibilidade em termos de horário. Tá? Só para fechar aqui esse informe que está na tela. Ô, professor, lembra de me encaminhar o material da produção da... Nós vamos criar um Google Docs, e aí a gente vai produzindo por lá, fica melhor, sabe? Beleza. O Google Docs você conhece, né? Conheço. Ah, tá, o pessoal, bem lembrado. Gente, o pessoal eu esqueci de falar disso, só antes da gente fechar, o pessoal do estágio básico 1, 2 e 3, ao final a gente vai fazer uma apresentação do resultado final, isso é feito a partir de uma slide, e ao longo do semestre, dos encontros, esse slide vai sendo alimentado, e ele é objeto, inclusive, das nossas discussões. Só que esse slide, por isso que eu pedi para vocês mandarem as duplas e os temas, esse slide é um slide online. O que é isso? É como se você abrisse um PowerPoint no seu computador, só você digita. Só que esse PowerPoint ele está no Google. Então, eu crio aqui o PowerPoint, mando um convite para Kissla, por exemplo, adiciona a Kissla, adiciona a Liliane, e a Liliane e a Kissla do lado de lá conseguem, ao mesmo tempo, alimentar esse PowerPoint. E aí a gente vai acompanhando essa construção ao longo do semestre. Para ficar essa coisa de mandar arquivo e volta arquivo, então já fica ali já registrado, tá? Então eu vou criar, a partir do nome que vocês já me mandaram dessa divisão dos temas, amanhã eu devo sentar de manhã, eu vou criar esses grupos, esses slides, PowerPoints, vou colocar lá um esqueleto da estrutura e a gente vai conversando por lá. Tá bom? Bom, é isso então, gente. Vamos ficando por aqui então hoje. E aí, bom final de semana aí para todas e para todos. E a gente vai se falando então. Tá bom? Tá gravado aqui, vou finalizar a gravação e depois eu disponibilizo lá para quem não pôde participar. Valeu, professor. Forte abraço. Boa noite, Marcos. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau, Marcos. Tchau, hein? Ô, Marcos. Boa noite, viu, Marcos? Boa noite. Danila. Só para ver, né? Reconheci. A gente está um pouco cansada, Max, eu não sei se eu compreendi muito bem. Então, na segunda-feira, ficou a turma do 1, 2 e 3, aí você vai mandar um texto e a gente. É 19 horas também? Na sexta eu não consegui compreender. Não, na semana que vem, especificamente, vai ter a fala das sociólogas do SUAS. Como é uma discussão distante do objetivo do estágio de vocês, não que vocês não queiram participar, tá? Se alguém, vocês já passaram por esse estágio, se alguém tiver curiosidade para a semana que vem, ok, não é proibido. Mas como é uma discussão que não está afim ao estágio de triagem, então, como atividade especificamente para a semana que vem, eu vou mandar um texto falando sobre o processo de triagem ou anamnese, vou selecionar amanhã, e aí, para não ficar sem nada, tem a possibilidade de Thaís discutir com vocês na quinta-feira, naquele horário dela. Podendo operar de acordo com a negociação que eu vou apresentar para ela, sabe? De alternativa. Mas aí, porque no caso, para mim, de fato, não dá pelo horário por causa do trabalho, mas aí a leitura, essa leitura aí fica válida de qualquer forma para ler, né? Para a gente ler. Isso. E aí, no outro encontro, a gente
faz uma discussão do texto também. Ah, não, perfeito. Então tá. Então, beleza, Marcos. Obrigada, viu? Tá, gente. Mais, hein? Falou. Valeu.